Oi, bom dia. Meu nome é Marcos Carvalho. Eu estou fazendo esse vídeo em resposta a uma postagem que a Sônia fez e pediu a minha opinião sobre como é que eu posso falar bem do governo Bolsonaro, sendo que as pessoas estão morrendo de fome, estão morrendo de Covid, que o gás de cozinha, a gasolina estão caríssimos, que os alimentos estão muito caros. Sônia, eu vou ser sincero com você. Há muito tempo a gente se acostumou a deixar a televisão pensar por nós, a formular os nossos pensamentos, a formular as nossas opiniões, e a gente só reportava aquilo que a gente ouvia. Mas a gente mudou, Sônia. A gente está lendo, a gente está acompanhando as notícias do mundo, o que está acontecendo com o planeta, para que a gente aprenda a pensar por conta própria, porque se a gente não pensar por conta própria, a gente não caminha. Então eu vou te falar, as pessoas estão morrendo de fome, porque desde o início da pandemia o presidente falou: vamos trabalhar, porque se vocês não morrerem de Covid, vocês vão morrer de fome. Quem proibiu de trabalhar as pessoas foram os governadores. Foram os governadores que mandavam soldar à frente de loja quando alguma loja era pega aberta. São os governadores que mandaram a polícia baixar o cacete em cima de trabalhador trabalhando na rua como ambulante. As pessoas estão morrendo de fome porque não deixaram as pessoas trabalhar. Eu trabalhei durante toda a pandemia e não fiquei doente, sabe por quê? Porque eu passava álcool em gel, eu usava máscara, mas em momento algum eu deixei de trabalhar. Porque é assim que a gente faz o país andar. Não é paralisando o país, não é ficando dentro de casa numa redoma de vidro que a gente vai aprender a conviver. Esse vírus não vai aparecer nem hoje, nem daqui a 10 anos. Ele vai ser uma doença que a gente vai ter que conviver com ela por anos. Então ou a gente enfrenta o problema agora, ou a gente vai ter que enfrentar ali na frente. Não tem como fugir disso. Você está falando que as pessoas estão morrendo de Covid. Isso não é culpa do governo. Isso não é culpa do Bolsonaro. Eu já li matérias no Google que fala que esse vírus foi retirado de morcegos que viram em cavernas da cidade de Wuhan, na China. Foi o país comunista que produziu esse vírus, deixou esse vírus escapar e espalhou pelo mundo todo. Não foi o nosso país, não foi o governo Bolsonaro. Esse vírus foi uma doença criada novamente pelo homem. O homem é que destrói tudo. A gente tem que aprender a assumir as responsabilidades, entendeu? Você fala, por exemplo, do gás de cozinha, da gasolina. Durante anos, a Petrobras foi roubada, foi extorquida. Hoje em dia ela é processada por pessoas que compraram ações da Petrobras e que se sentiram lesados porque eram apresentados relatórios fraudulentos, dizendo que ela estava apresentando lucro e na verdade ela estava apresentando perdas. Então isso tudo que a gente está pagando hoje é consequência de governos passados. Não é em 2 anos que o Bolsonaro vai conseguir resolver décadas e décadas e décadas de fracasso, de má gestão. Ele está fazendo, eu acho que ele está fazendo até muito além. Se você acompanhasse as obras que estão sendo realizadas em todo o país, aí estão lá, mas não são obras que foram começadas por ele. Exatamente. Toda vez que um político ele começa uma obra e não finaliza, o outro que entra não quer finalizar, porque sabe que o crédito vai para quem iniciou a obra e não para ele. Mas o Bolsonaro ele não tem essa vaidade. Ele quer que aquele dinheiro que já foi investido, que foram milhões, chegue no processo final, finalize. E mesmo assim, durante décadas, o nosso crescimento anual foi de menos de 1% o PIB nacional. Agora, esse ano, a previsão dos economistas diz que o nosso PIB pode chegar a 5,7%. Imagina, de menos 1 para 5%. É um crescimento gigantesco em plena época de pandemia. Você viu que teve vazamento de óleo pelas praias do Nordeste, tanta coisa aconteceu misteriosa durante o governo Bolsonaro para deixar ele numa situação. E ele está administrando tudo com calma, com serenidade, sangrou a saída de dinheiro público. Então, quer dizer, vocês querem que o Bolsonaro corrija tudo. Quando você vê alguns falando assim, mas fulano tirou milhões da pobreza. Gente, é uma questão de raciocínio lógico. Um dos critérios para você ter direito ao Bolsa Família é que a renda familiar não pode ser maior ou superior a meio salário mínimo. Se você tem 25 milhões, que eu não sei o número certo, mas é aproximado,
de pessoas que recebem hoje o salário família, você tem 25% que não tem o mínimo. Quando a gente fala que é salário mínimo, porque é o mínimo que a pessoa precisa para viver. Se um dos critérios do Bolsa Família é que a renda familiar, a renda da família inteira, é de meio salário mínimo, então você tem 25 milhões de pessoas que estão na extrema pobreza, que estão dependendo do governo para viver. Então, em vez de você não tira as pessoas da pobreza dando Bolsa Família, você tira as pessoas da pobreza gerando emprego. Porque aí, se ela tiver um salário mínimo, já vai ser difícil, mas pelo menos é melhor do que meio salário, do que uma ajuda qualquer do governo. Entendeu? A gente tem que parar de ficar julgando a culpa em cima dos outros. Entendeu? Vamos abraçar o nosso país, vamos defender as causas certas, vamos parar de criticar onde é que vocês estavam quando os governos anteriores faziam sangria, faziam obras faraônicas em países fora do nosso, enquanto o nosso é que está carente. Sempre foi um país carente. Eu tinha 14 anos quando ouvia falar que o Brasil seria o país do futuro. Eu já estou com 54 e estou esperando esse futuro acontecer. Mas eu acredito que vai acontecer. Eu acredito que antes de morrer, eu pelo menos vou ver o meu país indo no caminho certo. E o momento de virada é agora. Eu sei que muitas pessoas não concordam com as coisas que eu digo e vocês não têm que concordar. A liberdade de expressão existe para isso. Eu não quero mudar a opinião de ninguém. Só que eu não só apresento as minhas opiniões, mas eu apresento argumentos. É o que eu quero que vocês façam. Quando vocês forem criticar, apresente argumentos. Mas argumentos plausíveis, coisas concretas. Não só ódio, só discórdia ou só para tumultuar o cenário político, e que já é complicado. Eu estou fazendo esse vídeo em preto e branco porque eu quero ver esse vídeo colorido, mas colorido de verde e amarelo. Muito obrigado.